Nós vamos fazer então, dentro do nosso tema de assuntos bíblicos que trazem uma certa controvérsia, mas nós vamos falar de uma aula que na realidade uma aula que vai falar sobre a presciência e a predestinação de Deus para as nossas vidas. Nós vamos orar pedindo que Deus nos guie e permita que nós possamos aprender alguma coisa hoje. Senhor, nós somos muito gratos pela Tua bênção, pela Tua palavra, que nos permite estudar e aprender sempre um pouco mais. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesses minutos, nesses 40, 50 minutos que nós vamos ter aqui, para que possamos sair daqui mais edificados do que entramos. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Só para a introdução, antes de nós começarmos com os slides, eu queria comentar algumas coisas. Alguns de vocês conhecem já, tem uma curiosidade, os filósofos gregos antigos, eles cuidavam das coisas da natureza antes de Sócrates, depois cuidavam das coisas humanas depois de Sócrates, e eles levantavam questões de difícil resposta. E essa é uma coisa que nós estamos tentando fazer do ponto de vista bíblico. Por exemplo, um dos filósofos, Zenon, ele levantou os chamados paradoxos de Zeno, né? Muita gente acha que o paradoxo de Zeno é parte da cultura inútil. A gente estuda os paradoxos de Zeno, mas não serve para nada, porque é um paradoxo. Mas é interessante porque algumas pessoas brilhantes, como por exemplo Isaac Newton, que é considerado até hoje um expoente da ciência, ele se dedicou a responder os paradoxos de Zeno. Tem um monte de paradoxos, mas nós vamos ilustrar alguns. Por exemplo, existe um paradoxo de Zeno, que é a da flecha. Quando você dispara uma flecha no ar, essa flecha, ela segue no seu alvo. No entanto, se você pensar no tempo como um átimo, como Zeno pensou, quer dizer, uma fração instantânea do tempo, a flecha está parada. E cada fração instantânea do tempo, a flecha segue parada. E o paradoxo dizendo é o seguinte: então, o que nós vamos ter é que uma sequência de paradas é o que dá um movimento. Isso é um paradoxo, porque é uma sequência de flechas paradas. Então, Newton provou que, na realidade, cada instante não é igual ao outro. E por isso é que a flecha se move. Mas um paradoxo mais conhecido de Zeno é o paradoxo da corrida. Ele usou a corrida que os gregos corriam, né, os seus 100 metros rasos, que era uma parte da Olimpíadas da antiga Grécia, e dos jogos de Corinto e outros jogos istmos que eram em Corinto. Eles tinham a corrida. A corrida era interessante porque ele explicou que quando corria 100 metros, ele corria até 50 metros e aí faltaria a outra metade. Quando ele chegava na metade, faltaria a outra metade. Aí, quando ele corresse a segunda metade, faltaria a outra metade da metade. E quando ele corresse mais um quarto de um quarto, ia faltar. E a coisa ia se desenvolvendo até uma dízima periódica, que não acabava nunca. Quer dizer, isso é usado no mundo corporativo, as pessoas que lidaram Itaú, não sei se usava, mas o Iberê deve saber. Mas para dizer o seguinte: por mais que o atleta corra, sempre ele está na metade do caminho. Matematicamente, sempre vai faltar metade para ele chegar. O paradoxo é que o atleta chega, né? Matematicamente, ele não deveria chegar, porque ele ia correr e ter metade do caminho, uma dízima periódica. E o atleta chega. Esse paradoxo, Newton respondeu dizendo que as distâncias vão ficando cada vez menores, obviamente. E as distâncias, quando chegam a ser infinitesimais, mínimas, a velocidade relativa que o atleta percorre a distância da metade passa a ser também imensurável. E ele concluiu que quando isso acontece, a distância e o tempo vão ficando não medíveis, eles são eliminados, eles passam para o infinito. E a eliminação do tempo e da distância permite que o atleta chegue.
Essa foi a resposta do Newton, né, do paradoxo dizendo. E isso tem a ver um pouquinho com o nosso assunto, que nós vamos começar agora, que é do finito para o infinito, né? Da corrida que não chegaria se não fosse o infinitesimal, né? Chegar no infinito. E nós vamos discutir um assunto que é a presciência de Deus, mas na realidade o título da aula podia ser o propósito eterno de Deus em contraste com a liberdade humana, porque esse é o assunto, né? Esse assunto sempre gerou confrontos, sempre gerou controvérsias. No cristianismo, por exemplo, no século IV, já houve uma grande controvérsia em que Agostinho, ele advogava a predestinação, e ele foi confrontado por Pelágio, que pregava que a graça era conseguida por mérito individual. Pelágio era uma pessoa muito erudita e ele tinha um número grande de pessoas que o ouviam dentro da elite romana. E Agostinho se opunha ferozmente a isso e houve um grande conflito. Esse conflito se tornou mais intenso porque nessa época foi a época da invasão dos vândalos. Os vândalos invadiram e boa parte da elite fugiu da Itália para o norte da África, onde Agostinho estava. Depois os vândalos chegaram até lá, mas e Pelágio foi junto. Então veio o pelagianismo junto com a leva de nobres romanos e houve essa grande discussão no norte da África, que nós não vamos entrar nela agora. Mas e nem Pelágio nem Agostinho negavam a presciência de Deus, né? Mas a interpretação dada por eles era diferente. E na história isso veio acontecendo, múltiplas formas. Agora, vamos esclarecer uma coisa que já foi esclarecida outras vezes, mas cumpre esclarecer sempre, que nós vamos falar, na realidade, de crença, do que nós cremos a respeito da predestinação, não de fé. Do ponto de vista de abordagem da igreja, nós somos regidos pelos nós chamamos credos, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio nas confissões, né? A confissão de fé de Westminster, a confissão dos escoceses e as confissões de fé que vêm se sucedendo. Mas sem aprofundar muito no assunto, mas só para fazer diferença, nós vamos entender que crença é a parte do nosso estudo bíblico que dá as respostas às nossas questões. A fé não dá resposta. A fé comporta dúvidas, né? A fé vem pelo ouvir. A crença, a gente chega pelo estudo. A fé é individual, é pessoal, é de cada um. E a crença é coletiva. Isso é importante para nosso estudo, porque a fé pressupõe a dúvida. E a crença serve para tentar esclarecer, dirimir as dúvidas. Então, por isso que nosso assunto é crença. Tanto que, quando nós formos raciocinar em termos de opostos, né, o oposto de dúvida, né, eu tenho uma dúvida, aí você não vai falar, mas o oposto da sua dúvida qual que é? Não é fé, é crença. A fé não é um exercício intelectual, é uma experiência existencial. Então nós vamos falar de crença porque pressupõe estudo e entendimento. A nossa ideia é procurar respostas na Bíblia dentro do estudo e do entendimento, e não na fé. Então, dentro da crença cristã, nada é mais confortador do que nós sabemos que Deus trabalha num rumo certo e que Deus sempre alcança os seus objetivos. Tudo que Deus se propõe, Deus consegue. Diferente de nós, que nós podemos nos propor e não conseguirmos, né? Muitas vezes a gente consegue, mas muitas vezes não consegue. Isso nos leva a uma certeza logo de início, que embora cada cristão individualmente seja responsável por fazer o máximo dentro do seu conhecimento do Evangelho para Cristo, tanto dentro de uma igreja como fora dela, ou seja, o conceito é que, como cristão, eu devo fazer o máximo que eu posso dentro do meu cristianismo, em qualquer lugar que eu esteja, não necessariamente num ritual dentro da igreja. Mas nós devemos lembrar sempre o seguinte, que é falado: o cristão tem que fazer
tudo, mas Ele não é o responsável final pelos resultados do que Ele faz em prol do cristianismo ou da vida cristã, né? O responsável final não é Ele, é o que Deus propõe. Efésios 1:11. Neles fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. É o contraste de nós termos sido predestinados conforme o plano dele, que faz as coisas de acordo com o que ele quer, com a vontade dele. Esse é o contraste do finito com o infinito. Deus age sempre. Quando Deus age, é igual quando a gente é criança, a gente usa muito esse termo, né? Você fez de propósito, né? Não, foi sem querer. Não, foi de propósito. É a rotina. Deus é de propósito, né? Ele fez isso porque Ele quis. Deus, Cristo, foi até a cruz porque Ele quis. As coisas acontecem dentro de um plano que Deus quis, é de propósito. E nós sabemos que então que esse plano que Deus tem para a humanidade, que Ele leva a efeito e Ele consegue chegar ao final, nesse plano a cruz de Cristo é fundamental. O que fica bem claro no versículo anterior, que é de Efésios 1:10, não 1:11 que nós lemos, é que Ele tem o plano de fazer convergir em Cristo todas as coisas. O reverendo tio Júlio, né, ele tinha um quadrinho no livro dele, Conheça a Sua Bíblia, quem tem um livro é uma raridade, mas é muito bom ler, em que ele fazia duas retas se cruzando, formando um X, no centro da meta, que Deus sempre atinge, diferente dos nossos políticos do Banco Central, que não atingem a meta da inflação nunca, né? Eles erram por muito. Deus sempre atinge o centro da meta onde se cruzam as coisas é Cristo. Toda vez que você se afastar de Cristo na história, por exemplo, procurando saber os primórdios, a coisa não está tão clara. Ela vem ficando mais nítida, até que tenha a nitidez perfeita em Cristo. E conforme nós afastamos de Cristo em direção à consumação, as informações estão lá, mas elas também não são muito claras, elas vão ficando mais borradas em relação ao centro da meta, que é Cristo. Então, todas as coisas têm o propósito de Deus de fazer convergir em Cristo todas as coisas. O efeito colateral de convergir em Cristo todas as coisas, tudo convergir para Cristo, é que os crentes devem fazer a mesma coisa, convergir para Cristo, quer dizer, ficar mais conforme a imagem do Filho possível. Essa é a ideia da vida cristã, convergir para Cristo, é tudo voltado para Jesus Cristo. Há um plano para a salvação do povo de Deus, e esse plano que Deus propõe, e o plano de Deus sempre chega ao seu propósito, é que o apóstolo Paulo ensina muito claramente na epístola que ele escreveu aos Romanos, está no capítulo 8, nos versículos de 28 a 30. Esse plano, dentro da convergência de Cristo, é o seguinte: nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Paulo, então, inspirado por Deus, nos ensina essa parte. A primeira parte, todo mundo gosta, é muito usada, e é confortador mesmo, quer dizer, não tem jeito. Volta um. Tá. É que a primeira parte que eu estou falando é que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Essa parte todo mundo gosta. A parte seguinte, depois em que ele fala as coisas, não é tão boa. Dentro do estudo de Romanos 8, nós temos um estudo em que John Stott
faz 5 afirmações irrefutáveis, quer dizer, ele diz que o apóstolo Paulo fez 5 afirmações que são irrefutáveis, que não, ele afirma peremptoriamente, quer dizer, ele faz afirmações que não é para discussão, é para nosso aprendizado e informação. E essas afirmações são introduzidas no texto por um versículo, como nós falamos, que parece que é para amaciar, né? Que ele fala que todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. Essa afirmação é seguida dessas 5 afirmações que o John Stott fala. A primeira e a segunda afirmação é que Deus tinha presciência e que Ele predestinou. Deus sabia e predestinou. Não é a mesma coisa, Deus saber e Deus predestinar. A eleição dos crentes, ela foi feita por Deus antes da presente era, antes do nosso conceito de espaço e tempo, que a ciência já demonstrou, a teoria de Einstein, que é um imbricado, né? O espaço e o tempo estão ligados em si. Antes do espaço e antes do tempo, a eleição já era presente. Então, como isso se deu antes do espaço e tempo, quando o espaço e tempo apareceu, Deus já sabia. Então, essa é a presciência. Então, dentro da presente era, acontece uma outra coisa. Fora da era, Deus sabia. Dentro, nas coisas que acontecem dentro do espaço-tempo, numa sequência então agora temporal, não na atemporal, Deus predestina alguns que vão aqui dentro, circulam aqui dentro, são predestinados por Deus. É dentro da presciência que é maior. E na ciência de Deus, na presciência, Deus predestina alguns. Isso que o apóstolo Paulo falou. O reverendo Júlio chamou isso do contraste do além com o aquém. A palavra grega que é usada é aion, para as duas coisas, né? Para o além e para o aquém. É o contraste dos aions. Nós vamos falar sobre isso depois. Nós vamos falar porque o entendimento do antes e do depois é importante para a presciência e para a predestinação. Aqui no texto de Romanos que nós vemos, a nossa percepção, a decisão de Deus, né, de salvar alguns, a ciência de Deus do que ia acontecer, antecedeu o seu decreto. E isso é colocado assim para a nossa compreensão, porque é assim que a palavra é revelada. Tem um teólogo e pastor, Vaughan, que foi um comentarista da igreja, a igreja anglicana da Inglaterra, ela tem a igreja alta, que é uma igreja política, né? É a igreja que foi feita para a Inglaterra eliminar o Papa das contas. Mas ela tem uma igreja baixa, que é reformada, crente, e essa igreja chamada baixa, a igreja reformada anglicana, é a igreja que pertence a John Stott e que esse pastor pertencia também no século XIX. E John Stott cita esse pastor que diz o seguinte: todo aquele que é salvo pode apenas atribuir a sua salvação do primeiro ao último passo ao favor e à ação de Deus. O mérito humano deve ser excluído. Isso só pode ser feito se considerarmos esse trabalho muito além do que uma simples obediência, muito além da obediência, que é apenas uma evidência dessa salvação. Então, ele coloca ao contrário, quer dizer, a ideia do Pelágio de que nós tínhamos que ser obedientes para ser salvo, é o contrário, nós somos salvos para sermos obedientes. Essa é a colocação que ele colocou do entendimento de Romanos. Essa é a ideia. Daí vem a doutrina da igreja, que nós vamos falar mais para frente, só estou antecipando para fixar. Do que depende a nossa salvação? Depende apenas, parênteses agora, né? Depende apenas do meu relacionamento com Jesus. A minha salvação não depende de mais nada, depende se eu aceitei a Cristo ou não. Se eu aceitei, eu sou salvo, se eu não, não. E esse é o critério. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um outro texto. Mas vamos seguindo na nossa aula. Vamos observar que o propósito da predestinação não é favoritismo, né?
Quer dizer, você foi eleito porque eu gostei mais de você e ponto, né? Não é bem assim. Esse é um conceito nosso, não é o de Deus. Dentro da presente era, desse aion, nós somos predestinados, nós somos salvos, nós somos cristãos, mas com um objetivo, que é santificação. Nós somos salvos para sermos santos. O que é ser santo? É sermos como Cristo. Nós não vamos ser nunca Jesus Cristo, porque Jesus Cristo era Jesus Cristo. Mas o nosso objetivo é ser assim, desde já. Desde já, tentar viver, tentar seguir, tentar fazer valer o exemplo de Jesus Cristo. Esse é o objetivo, para isso somos salvos, desde já. É como no princípio, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, aqui, não no princípio, mas agora no foco da meta, aqui, na sua soberana graça, Deus predestina homens para serem conforme a imagem do seu Filho. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem desvirtuou. E agora Deus refaz um novo Adão, predestina homens para serem a imagem do seu Filho, que é a imagem dele. Aí o terceiro e quarta afirmação irrefutável que o texto de Romanos tem é que Deus chamou, e o que Ele chamou, Ele justificou. O chamamento de Deus é uma expressão histórica que acontece dentro da história, acontece então dentro da terminologia do reverendo Júlio, acontece no aquém, de alguma coisa decidida, que é a predestinação, no além. A ação de Deus fora do tempo, do espaço, da eternidade, ela se manifesta aqui, dentro do tempo e da eternidade, na minha vida, na sua vida, na vida de cada um, através do chamamento. Ele chama num determinado momento aquela pessoa, que já havia sido escolhida, aquilo já aconteceu. Exemplos gritantes, o apóstolo Paulo, por exemplo, quando caiu do cavalo, sentiu o chamamento, ele já tinha sido escolhido há muito tempo. O próprio salmista diz, antes de eu me formar, tu já me conhecias. Mas a partir de um determinado momento, ele tomou consciência disso. A pessoa foi chamada, o Espírito Santo agiu no tempo, agiu aqui, no aquém. Nós recebemos este chamado de Deus aqui, no curso da história, da nossa história, né? Da história que nós vivemos, da minha vida e da sua vida, mas é uma expressão de algo que aconteceu fora da história. Esses que Deus chamou, o que acontece? Eles respondem com fé, ou seja, algo que Ele chamou e a resposta Ele forneceu, que é a fé, que é dom de Deus e não é de vocês, né? E aos que têm fé, Deus justifica, podendo aceitar como seu, é self, né? Não tem anticorpo, que teria se não fosse próprio dele. Existe aqui uma coisa interessante, que é uma tendência humana de considerar que é injusto aos demais. A resposta final para isso não está aí, né? Ele coloca que a escolha foi feita antes na eternidade e provavelmente a resposta final disso está também lá no mesmo lugar onde foi feita, fora do espaço do tempo, lá na eternidade. Então a grande pergunta, nós aqui no aquém não respondemos, mas no além sim, né? Agora vem também a quinta coisa, ele também glorificou, levando à ressurreição e ao céu os que ele predestinou, chamou e justificou, dando a eles novos corpos de um mundo novo. Tessalonicenses fala sobre isso, sobre a glorificação daqueles que foram predestinados, né? Ele dando a ele novos corpos. O processo aqui é interessante porque a gente viu que nós fomos salvos para a santificação, e os textos falam que quando nós somos salvos, nós vamos ser glorificados, a glorificação. A santificação é omitida, porque na realidade, a santificação é um processo exclusivo aqui, do aquém, da nossa era. Não existe um processo de santificação
na eternidade, porque é fora da história. Lá é para os santos, já são santificados, já são glorificados. É a glória máxima chegar lá junto com Deus, e só se chega santo, ou seja, escolhido, separado, aos que Ele escolheu. Então, esse processo de santificação, que é exclusivamente do aquém, ele joga como uma coisa depois. Um outro autor, inglês também, professor, já falecido, Bruce, F.F. Bruce, professor do Novo Testamento em Manchester, ele coloca que a santificação é o início da glória, e a glória é a santificação completa. Quando você já é santificado, é a glória que se tem. Junto com Cristo, nós estaremos glorificados, quer dizer, a santificação foi completa, estaremos com Ele. Por isso que não fala aqui de santificação, mas fala de glorificação. Tão certo é esse estágio final de glória, que o autor, o apóstolo Paulo, quando fala sobre isso, ele usa um tempo grego verbal, que é o aoristo. Aoristo não existe na língua portuguesa, então nós não podemos traduzir em aoristo, porque isso não tem. É um tempo verbal do grego antigo, o grego da Bíblia é o grego koiné, o grego vulgar que era usado, e ele expressava uma ação pura, a ação em si, sem determinação de duração, né, do processo, nem de que vai acabar. É um processo contínuo, né? Quando o Senhor Jesus mandou os discípulos e nos mandou, por extensão, pregar o Evangelho, a nossa tradução é ide, né? No imperativo, porque existe um aspecto imperativo no aoristo, mas o tempo grego lá é aoristo. Mais ou menos seria indo, conforme vocês vão e continuem indo, e vão, e vai continuar sem acabar, não é uma coisa que vocês vão ter que fazer, já fiz e acabou e não faço mais. Conforme vocês estão indo, vocês pregam o Evangelho. Não é a ideia aqui que Jesus naquele momento falou, não é sermos missionários, sair numa missão e eu vou para Uganda pregar. Tem quem é chamado para isso, e ele deve ir e pregar lá, porque foi chamado. Mas eu também, eu não vou para Uganda, mas conforme eu vou em qualquer lugar que eu esteja, eu estou indo e pregando o Evangelho, eu tenho que pregar. Cada um no seu lugar. Essa é a ideia. Esse é o aoristo, seria um passado contínuo, quer dizer, uma coisa que porque já aconteceu, ele continua para o futuro. É um gerúndio que é acrescido de um significado, né? É um indo com significado. No uso bíblico, ele é chamado de passado profético, porque ele tem um aspecto passado, né? Quer dizer, já é para acontecer, algo que já aconteceu, você tem que tomar uma consequência à frente, e é profético, porque é uma coisa que você antecipa que vai acontecer também. Você continue, conforme indo, vai indo, no futuro você estará indo também, é profético, quer dizer, é algo que não se completou, está acontecendo, mas é tratado como acabado e profeticamente acabado, quer dizer, antevisto que está acabado. O termo do glorificou é o mesmo, é o aoristo, é esse termo profético de uma glorificação constante. O que possibilita o tratamento do aoristo? É a certeza de que os desígnios de Deus são todos cumpridos. Por isso que a gente pode ler e entender que isso é verdade, porque a gente sabe que está acontecendo e vai ser cumprido. Essa certeza é o que nos dá a possibilidade de entender esse tratamento. Então, esses desígnios de Deus, mesmo que para nós sejam situados num futuro próximo ou distante, eles são como algo já acontecido. Então, eles ainda vão acontecer, mas para nós entendemos como que já aconteceu. Quer dizer, vou estar com o Senhor? Vou. Isso já aconteceu? Não. Mas essa é a segurança que o crente tem, porque Deus tem esse propósito e Deus não frustra os seus propósitos. Me dá essa segurança. Se o que
dentro do ensino da crença, fala da perseverança dos santos, quer dizer, no final dá certo, né? Tropica aqui, tropica lá, vai, mas no final dá certo. Então, isso é a possibilidade, o que é difícil de entender por causa disso que o reverendo Júlio falou do contraste dos aions. O tempo é um conceito que os gregos expressavam por meio de 3 palavras, né? Aí a pronúncia é com as autoridades gregas. O reverendo Valdir já faleceu, mas ele saberia perfeitamente qual a pronúncia, né? Cronos, Kairos e Aion. Já me falaram que não é Cronos, é Cronos, Kairos e Aion, com acento no fim. Se é, eu não sei, mas escreve assim. Esses são os 3 termos. Cronos e Kairos são mais conhecidos nossos, né? Nós conhecemos mais, porque a gente convive mais com eles. Cronos é o tempo que nós temos todo dia, a nossa cronologia. É o tempo que nós medimos hora no relógio. Esse é o tempo que nós vivemos, medido. Kairos é o tempo, também o do relógio, mas não medido como nós medimos, não vivenciado como nós vivenciamos. É o tempo da ação de Deus na história, que ocorre em momentos diferentes, né, do que esse que nós achamos que controlamos, né? A diferença é que Cronos é nosso e nós não controlamos. Kairos é de Deus e Deus controla. Essa é a diferença. Eu tenho um exemplo que é interessante, quando Lázaro morreu. Aí vieram falar, é igual aquela história do gato subiu no telhado, né? Quer dizer, vai lá e fala. Eles correram para Jesus e falaram, Lázaro está morrendo, corre lá, né? Jesus estava no Monte das Oliveiras, Betânia são 3 quilômetros, vai lá. Ele não foi. Passaram-se 2 dias, Lázaro já tinha morrido, já tinha sido enterrado, já estava enfaixado, com a pedra no túmulo, tudo certinho, aí ele foi. É o Kairos. Ele foi e ressuscitou a Lázaro, no tempo dele, não no tempo que os amigos de Lázaro queriam. E é o desespero que nós temos também. A gente quer, quando eu vejo um problema, eu quero agora, e eu quero entender o significado, e eu não entendo, e eu quero resolver dentro da minha cronologia, e não do Kairos. Kairos é esse tempo. Aion é menos conhecido. Ele acontece mais de 100 vezes, 60 e não sei quantas vezes no Novo Testamento, mas a gente conhece pouco, porque ele tem várias traduções. Então, o mesmo termo tem várias traduções, a gente não percebe que ele é muito citado. No dicionário, ele significa o que é para sempre, pode significar um longo período de tempo, ou pode significar a eternidade, né? Quando se fala da eternidade. Num senso mais restrito, a palavra aion pode aparecer, e isso depende do contexto do texto, significa o tempo de uma vida, né? Toda uma vida fazendo isso, um aion fazendo isso, uma força vital, natural, né? Que dá uma era, que seria a palavra que nós traduziríamos, uma geração, ou simplesmente eterno, novamente, conforme o texto. Daí as várias traduções, mas nós estamos mais familiarizados com alguns termos bíblicos. Se a gente for ver, o termo presente século, porvir, eternidade, no grego é tudo aion, né? Dando ideias diferentes. A tradução é porque o português não tem a palavra, então nós temos que tentar adequar o significado às palavras que nós temos. O reverendo Júlio, ele apresentava um contraste de Cronos e Kairos com aion, contraste do Cronos e Aion, que ele citou como o aion dentro do Cronos e do Aios, né? O aion dizendo a presente era, o tempo atual, um aion que era designava a eternidade. A isso, para compreensão, ele usava o termos aquém e além, num contexto do presente século e do século que há de vir. Não quer dizer o século 21, que é o presente século, nem o século 22, que há de vir. É a eternidade em contraste com a época do nosso tempo, Cronos, conforme nós temos. Esse contraste é o contraste entre o aquém e o além, que é importante para nós entendermos presciência e predestinação. A presciência é decidida no além, a predestinação é algo que ocorre no aquém. Aqui.
Para explicar essa ideia, o conceito então deve ter em relação esse contraste, porque ele elucida muitas dúvidas que nós podemos ter. E a ideia, mesmo que não explícita, né, é que a relação de contraste que nós vemos é que o Cronos, ele está inserido dentro da eternidade. Nós temos um conceito intuitivo de que, por exemplo, eu estou vivo, eu vou morrer e eu vou para a eternidade, né? E meio abstratamente, eu imagino que a eternidade começa a partir do momento da minha morte, e não é verdade. O conceito bíblico não é esse. O conceito bíblico é que a eternidade sempre existiu. Nós estamos numa criação inserida na eternidade, da qual eu nasci, cresci, fui predestinado, mas eu vou daqui de volta à eternidade, mas num conceito de algo que já era e que existe. O salmista usa isso, nós vamos ver, de eternidade a eternidade. A Bíblia é assim. Em Coríntios, 1 Coríntios 2:27, a gente fala que, pelo contrário, nós falamos da sabedoria de Deus, no mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. As coisas estavam decididas antes do presente aion, no outro aion. Já existia, já estava predestinado, já era da eternidade. Então, antes de haver cronologia, havia Deus. E a Bíblia mostra que a eternidade engloba o Cronos. O Salmo 41:13 diz assim: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. É o Cronos entre duas eternidades. Na realidade, não são duas eternidades, mas é simplesmente fora do tempo e do espaço que englobava. Deus, dentro da ideia de Cronos, ele vem antes, depois e durante. Daí o conceito de que Deus... Eu vou roubar a água do pastor aqui. Senão não consigo falar. O conceito que Deus transcende a sua criação. Ele vai além da sua criação. Ele é transcendente. Ao mesmo tempo, nós sabemos que ele é imanente, ou seja, ele está na criação também. Não naquele conceito que Deus é a natureza, está em todas as coisas, mas ele está dentro da criação como Deus. A grande prova da presença de Deus na criação foi o Senhor Jesus Cristo, né? Não foi, é o Senhor Jesus Cristo. Estava presente, ele é o mesmo, sempre foi, estava presente na criação. Então, nós temos que o conceito de presciência de Deus vem dessa ideia que nós temos de Deus. Se nós entendermos Deus como transcendendo a criação, estando desde a eternidade, e que quando foi criada as coisas já estavam conhecidas por Deus. Quando Deus criou, a questão não existia a cronologia para Deus, existe para nós. Para Deus é o que o João Calvino chamou do nunc eternum. Deus vivencia o tempo num conceito que nós não podemos entender, de um eterno agora. Passado, presente e futuro acabados, prontos, a mesma coisa. Expressão que nós tentamos exprimir no aoristo, quer dizer, uma coisa que começou e que a gente sabe que vai acabar. Deus vivencia isso. Ele sabe o começo, sabe como é que é o presente, sabe o futuro, mas já acabado, pronto. Esse seria uma ideia que nós temos de Deus. Então, se nós entendermos Deus maior do que a história, e que a história, do ponto de vista de Deus, já é acabada, pronta, sendo passado, futuro e presente conhecidos e principalmente controlados por Deus, nós entendemos esse conceito, não só da presciência, como da predestinação. É difícil, tem aquele exemplo do lápis, né? Se nós mostrarmos um lápis para um ser bidimensional, vai ser difícil entender. Eu posso mostrar o lápis, mas ele é bidimensional. O que ele vai falar? O lápis é um círculo de madeira com um círculo de grafite no meio.
Para ele entender o conceito de lápis como uma coisa compridinha, que dá para segurar, etc., ele teria que ser tridimensional. Se não for, ele não entende. E esses conceitos são difíceis, porque nós não temos a dimensão de Deus. A compreensão maior seria outra. É interessante isso porque quem gosta de Lewis, C.S. Lewis, lê muitos livros dele, que são excelentes, todos eles, na minha opinião, e tem os Contos de Nárnia, né? Contos de Nárnia, ele conta isso, quer dizer, a feiticeira achou que estava dando golpe no leão, Aslan, que seria Cristo, porque ela entendia as coisas dentro da dimensão local. Eu vou matar o leão e eu acabo com o problema. Mas haviam mais coisas que ela não sabia. Existe uma outra dimensão que ela não vivenciava, mas que Aslan, o leão, sim, e o leão sabia. É a mesma coisa com Cristo, quer dizer, se achavam que pondo ele numa cruz e matando ia acabar, aquilo cumpriu uma vontade de Deus e terminou com a salvação. Não foi fácil. Jesus suou sangue, porque carregar o pecado de todos nas costas e sofrer a rejeição de Deus pelo nosso pecado não deve ter sido fácil, mas aquilo estava previsto e foi voluntário, e ele já sabia, coisas que nós não sabíamos, e todo mundo foi pego de surpresa com a ressurreição, sobrou um. Tudo corresponde a fatos e propósitos que foram estabelecidos, então, como diz o reverendo Júlio, no além. Tem uma apostila que fala uma teologia da ressurreição, uma escatologia baseada na ressurreição dele, que alguns capazes de ter aqui, que fala sobre o além e o aquém. Então, se alguém tiver, foi um curso nessa igreja. Mas tudo corresponde a fatos que foram pré-estabelecidos nas nossas perspectivas no além, como ensina o apóstolo Paulo, Efésios 3, de 9 a 11. E demonstrar a todos, qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou para que agora seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. É aquilo que eu falei, agora, dentro da história, se manifesta, surge alguma coisa, como eu que sou predestinado desde antes, um determinado momento eu me converti. Se manifestou agora, mas foi o eterno propósito que fez em Cristo nosso Senhor, um propósito já determinado, que já estava pronto e acabado na eternidade. Nós entendemos que Deus exerce um juízo sobre nós, então, muitas vezes, e alguns dos crentes que o apóstolo Paulo ensinou isso, que nós estamos vendo aqui, ele ensinou na igreja lá, acharam que então agora liberou geral, porque quem decide não sou eu, é Deus, e eu estou salvo, qualquer que seja as circunstâncias, eu sou salvo. Então, isso me dá carta branca, eu posso fazer o que quiser, eu posso trabalhar na Petrobras e ter umas certas regalias, eu posso tudo, e não pode, porque nós temos que entender que Deus exerce um juízo sobre nós no que diz respeito à salvação, que é assim como eles estavam pensando, sou salvo de qualquer forma. Isso só depende do nosso relacionamento com Jesus. Então, isso não vem de nós, é dom de Deus, é a fé, isso vem de Deus. Então, está resolvido, sou cristão, estou salvo, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não depende de vocês, não depende de ninguém, é dom divino, é dom de Deus, eu sou salvo, porque eu tenho Cristo. Mas nós entendemos que Deus exerce sobre nós um outro juízo também, que nós chamamos, e dentro da nossa crença, não da fé, é chamado juízo de galardão, como está em Gálatas 6,7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Existe um juízo, Deus valoriza as nossas ações, Ele não faz de conta com a gente, Deus vê e sabe o que nós fazemos, E lá na igreja, nas igrejas da Galácia, muita gente estava achando que podia liberar geral e que podia fazer o que quisesse, que estava tudo resolvido porque eles estavam salvos. Paulo falou que não era assim. Nós somos seres responsáveis,
Deus considera as nossas ações. Ele sempre consegue os seus propósitos sem se impor sobre nós. Quer dizer, Ele não nos faz de robô para nos santificarmos. A santificação é nossa responsabilidade. E Deus valoriza isso, Deus sabe isso. É um juízo de galardão, é grande o seu galardão, é feito isso por quê? Porque Ele se santificou, Ele fez. Não é por causa disso que Ele é salvo, porque Ele é salvo. Mas conforme cada um vai viver a sua vida cristã, Deus vai fazer diferença. Qual é essa diferença? É lá na eternidade. A dona, faleceu o senhor Newton Machado, né? Newton Pereira Machado, que foi o superintendente da Reflan, muitos anos aqui, e foi presbítero nosso. Ele faleceu há alguns dias, e é interessante que uma das coisas que foi falada num culto de ação de graças sobre ele, foi sobre isso, né? Sobre a valorização que Deus faz sobre o que nós fazemos, sobre como Deus considera os nossos propósitos e então como Ele deve fazer. Essa certeza de galardão ou de alguma coisa não é mensurável. O que nós fazemos, Deus não faz, mas nós somos seres responsáveis. A nossa obrigação é pela santificação. Outra pessoa querida que morreu também há não tanto tempo foi meu tio, Oliveira Valim, também presbítero aqui. E eu lembro que ele estava doente, muito doente, e a cuidadora dele ligou, não sei se foi para o Valim ou se foi para o Carlos, falando que ele estava variando das ideias, porque ele poucos dias antes de morrer, falou para ela o seguinte: por que o senhor está sorrindo? Porque eu tenho um Deus maravilhoso e Ele vem vindo me buscar. Bom, o homem está com a cabeça ruim. Era uma manifestação de extrema lucidez. E era o juízo da salvação que ele sabia que estava tranquilo. Deus vinha mesmo buscar. Deus permita que Ele venha nos buscar. Deus buscou o seu Newton, buscou meu tio, buscou cada um dos nossos queridos. E espero venha me buscar. Se Ele não vier, eu irei com Ele. Depende da sequência. Mas nós somos responsáveis. Pode parecer meio confuso isso, mas vamos lembrar Romanos 8,37. Mas em todas essas coisas, vivenciando, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa palavra, esse termo latino que é usado, Agostinho usou e outros usaram, solvitur ambulando com Deus. Os problemas que nós temos para vivenciar a nossa santificação e ter segurança na nossa salvação, nós resolvemos andando com Deus. Solvitur é resolver. Solvitur ambulando com Deus. Nós resolvemos andando com Deus. Toda a nossa dúvida cristã de vida é andando com Deus e cumprindo, tentando pelo menos cumprir o que Deus determina. Deus nunca impõe. Pode olhar que Deus não impõe. Deus age nos levando a, mas dele não impõe. Jonas ouviu a palavra de Deus que tinha que ir para Nínive. A gente lê no comecinho do livro, ele ouviu a palavra de Deus. Se você for ler no fim do livro, ele terminou em Nínive. Ele foi para o barco, ele caiu no peixe, ele ficou dormindo, ele pintou e bordou tentando não ir para Nínive, mas como depois que Deus falou, não tinha mais jeito. Ele foi para Nínive, ele iria para Nínive, porque esse era o propósito de Deus. Então tem circunstâncias, e essa atitude de voluntariar-se, Deus valoriza e a gente vivencia andando com Deus. Então a solução para a compreensão da presciência, a apreciação prática é andar com Deus. Na crença é estudando a Bíblia. Alguém quer falar alguma coisa? Eu tive que correr um pouco, porque nós também atrasamos um pouquinho. Dia de Santa Ceia atrasa a aula de escola dominical, tá? É assim, e os presbíteros vêm de terno. Então, foi o filho do Cícero, que eu acho que era pequenininho, falou que ele achava que terno e gravata era roupa de Santa Ceia.
Até que ele viu alguém de terno e gravata que não estava na igreja, mas por que ele está de roupa de Santa Ceia? Mas não é também, né? Mas eu queria abrir para alguém que quisesse falar alguma coisa. Max, quer falar alguma coisa? Aí você tem que falar sem microfone. Então, nós vamos... Essa aula, ela é uma aula repetida da uma aula que eu dei também, essa daí, tanto que o slide inicial estava com a data da classe Fé e Vida. Ela vai estar no site, ela já está no site na classe Fé e Vida, esses slides já estão lá. E o texto, a aula em prosa, não em verso, também está lá. O Paulinho vai colocar no site da nossa classe daqui umas 2 semanas. Nós podíamos orar pelo Paulo também, hoje seria a aula dele, ele está com uma infecção de via aérea superior, não pode falar, não está tão mal, mas está impossibilitado. Então, nós devemos orar também por ele. Vamos terminar com uma oração, pedindo que Deus nos abençoe. Como ainda faltam 3 minutos, quando nós saímos, vamos manter um nível de ruído mais baixo para não atrapalhar as outras classes, tá bom? Senhor, nós damos graças por esses instantes de estudo e reflexão. Nós pedimos que o Senhor permita que a gente possa crescer, meditar e aprender. Que tenha aprendido alguma coisa, o Senhor confirme em nós esse aprendizado. Nós oramos pedindo pelos nossos queridos que estão enfermos, são muitos. Nós lembramos do Paulo porque ele deveria estar aqui e não pôde por enfermidade. Lembramos também de todos os outros que estão aqui, que não vamos nomear porque são muitos. Nós oramos em favor deles e damos graças pela Tua bênção e pelo Teu amor. Nós fazemos isso em nome da expressão máxima desse amor, que é o Senhor Jesus. Amém. Bom domingo para todos.